Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Nós estamos aqui para iniciar uma fase e apresentar essa empresa, o poder da gestão moderna, para você, empresário. Hoje estamos aqui com algumas personalidades e alguns sócios da empresa e também um cliente muito especial que está fazendo parte desse podcast. Então vamos começar apresentando essa noite aqui. Silvio Júnior, tudo bom, Silvio? Como é que tá? Boa noite, tudo bem? Prontos para a gente viver mais uma tarde e noite incrível aqui com muito conteúdo impactante para a galera aplicar nos seus negócios. Muito bom. Muito boa tarde, boa noite, esteja lá o horário que você está escutando. Gustavo Bier. Olá, Gustavo Bier na área Gestão Moderna. Hoje nós vamos ter momentos incríveis com conteúdo extremamente inspirador. Muito bem, e estamos aqui com o nosso cliente especial nosso, tanto da Danke Representações quanto do Poder da Gestão Moderna, Danilo Ávila. Muito boa tarde, boa noite, Danilo Ávila. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. É um prazer aí, tudo ótimo. É um prazer estar com vocês aí. Maravilha. E vamos começar esse podcast aí que a gente está iniciando essa fase, o Poder da Gestão Moderna, um treinamento empresarial que vem para realmente revolucionar o mercado e levar os empresários para o próximo nível, né? Nos conta um pouquinho aí, Silvio, o que tu tá esperando desse podcast aí e o que vai ser daqui para frente, o que a gente vai apresentar nesse nosso horário aqui. Conhecendo já um pouco da história do Danilo aqui e aquilo que ele vai trazer para nós hoje, a minha expectativa é aprender muito com a história desse cara aqui, muito especial, que a gente possa ter uma troca aqui que eleve aí a mentalidade e o nível de frequência de todo mundo que vai nos assistir nesse dia de hoje. Muito bem, e daí, Gustavo, o que tu tá esperando? Eu tô esperando momentos incríveis. O Danilo é mais que um cliente, né, Danilo? A gente já tem aí mais de década de negociação e de amizade. Perto de 20 anos, né? Quase 2 décadas de negociação. E estamos voltando de momentos de desfrute da vida, né? Passamos aí uma semana em Santa Catarina. Com as famílias, com as famílias desfrutando. Então, eu gosto muito de compartilhar. Esses são os melhores momentos da vida, quando a gente consegue desligar um pouco e poder ver e entender o que a vida pode nos proporcionar no momento que a gente tem negócios autônomos, que a gente consegue desfrutar e o nosso negócio tocando e crescendo. E aí a gente já, como está alguns dias juntos, a gente sabe que já teve crescimento esse mês, né, Danilo? Mas antes disso, tu poderia nos contar, Danilo, um pouco da tua história, tua origem? Quem é o Danilo? De onde o Danilo veio? Gustavo, o Danilo é um cara que vem de uma família muito humilde, Santa Vitória do Palmar, interior do estado, quase fronteira com o Uruguai, lá pertinho do Chuí. Vem de uma família da roça, uma família que planta e cria, e planta para comer e vender, plantava para comer e vender na época, e leite, e toda aquela função de sítio. Eu fui criado com os pais e me botaram a trabalhar desde cedo, né, para ajudar na lida de casa, na lida do sítio, né, e a gente vem dessa base, uma base familiar muito forte mesmo. Meus pais fizeram mais de 50 anos de casado, né, não estão mais conosco, mas a gente vem de uma base familiar incrível. Danilo, e nos conta quando é que tu começou a empreender? Qual foi o início lá na tua origem? Os primeiros momentos que tu te lembra, assim, que tu te sentiu que eu tô empreendendo, né? Que eu tô fazendo, gerando valor. Como é que foi esse início da caminhada? Ô, Gutierrez, a gente começa a empreender e nem sabe o que é essa palavra, né? No nosso começo lá, desde guri, a gente vendia queijo, ovo, leite e já fazia em casa, ajudava a mãe a fazer as coisas para já vender. Então a gente já começava a empreender sem saber o significado dessa palavra. De repente nem ouvia muito, né? Mas aí as coisas foram evoluindo um pouco, a gente já vai para a cidade, né? Tive uma adolescência ali boa, trabalhando com meus pais no sítio e também trabalhando de garçom. Né? Aí sim, mais para frente um pouco,
teve a oportunidade de nós comprar uma loja pequena, lá na cidade. Que ano que foi que tu trabalhava lá ajudando teus pais com leite? Que ano era isso, mais ou menos? 92, 4, 5, 97, 98, todo esse período aí. Esse período Aham. tu ajudou teus pais. Depois, Até os 20 anos aí. até os 20. Depois 19, tu 20 anos. foi trabalhar como garçom. Isso. Fiquei um tempo com as duas funções, né? E depois desvinculei, né? E aí segui carreira solo. E quando tu trabalhava como garçom lá, tu pensava em ter um restaurante ou tu pensava em ter um negócio próprio? Como é que era isso? Gutierre, eu não pensava em ter alguma coisa específica própria, assim, mas eu sabia que eu queria mudar de vida. Uhum. Eu não queria mais continuar naquela vida ali. E isso sempre me moveu muito. Eu trabalhava 18 horas por dia de pé, né, nesse período aí, né, e nunca tive luxos para comer, justamente para juntar tudo que eu podia. Né, e aí devagarinho as coisas vão acontecendo. Então vocês percebam que o Danilo, ele teve uma motivação. Ele trabalhava muito tempo de pé, né? E ele não queria mais viver aquilo ali, ele não queria mais passar por aquela dificuldade. Exatamente. Então, quando a gente tem essa motivação, tem um motivo para agir, né? Um motivo para ir além, a gente reúne forças e às vezes a gente não sabe nem o que está fazendo, como o Danilo falou lá. Eu nem sabia que eu estava empreendendo, verdade, né? sim. Mas daqui a pouco eu começo a empreender, começo a buscar algo melhor e daí começa a ser garçom. E depois do garçom, ele vai para onde? De onde é que sai o Danilo do garçom e vai fazer o quê? A minha esposa, Aline, é uma pessoa muito para frente, muito positiva. Somou muito na nossa caminhada, bastante mesmo. Bem mais do que eu, né? Hoje a gente está no mesmo nível em termos de potencialidade, né? Mas surgiu ela trabalhava numa loja, em média 2 anos, na Multiart, uma loja aí de seus 25 metros quadrados, né? Aí teve a oportunidade de nós comprarmos essa loja. A gente vendeu a motinha que tinha, 10 terneirinhos que tinha, assumiu uma dívida bacana, boa, aquelas de não dormir, né? Porque a gente veio de uma família muito humilde, então a gente não dormia com essas coisas, né? Essa Mas foi deu outra tudo certo. motivação, né? A dívida é outra motivação para trabalhar. Né? Faz a gente se movimentar. Ou seja, pro pessoal que está nos ouvindo já é um insight poderoso, né? Não precisa ter grana ou ter o cenário ideal para começar a empreender. Não, Tu criou um desafio e isso fez com que tu seguisse em frente. Eu sempre tive um tubarão no barril dos peixinhos, né? E eu era o peixinho, e o tubarão na volta, e a gente tem que se movimentar, e muito, gente, muito. Trabalhando 12 horas por dia aí, né? Para vencer essa barreira aí, né? De autoconfiança, autoafirmação, né? Tendo uma empresa de bastante credibilidade. Eu costumo dizer que se nós temos a visão, se Deus nos dá a visão, Ele vai nos dar a provisão depois. Então eu vejo que nesses momentos de que a gente vai dar um passo, às vezes, maior do que a nossa perna, né? Eu tenho que assumir uma responsabilidade, comprar um negócio ou assumir uma dívida, às vezes, para poder prosperar. Se Deus nos deu aquela visão, que lá na frente vai dar tudo certo, e eu já vi aquele negócio grande, a provisão, Deus vai nos entregar conforme a caminhada, né? A gente vai ir recebendo tudo que precisa para poder cumprir aquela visão que a gente recebeu. E foi mais ou menos isso que aconteceu contigo, né, Danilo? Tu viu que tinha uma oportunidade ali, tu viu que ali era uma loja que tinha condições de prosperar, de ir além, mas de repente, com aqueles donos que estavam lá, o negócio não vingava. Estava fechando o ciclo. Exatamente. Né? E na época era uma loja que vendia lã, ainda vende, uma lã para fazer tricô. E aí eu me lembro que as senhorinhas chegavam, era um menino de 21, 22 anos, né? E diziam, mas cara, aqui não é lugar de homem. Diziam na minha cara, assim, né? Não mandavam dizer. Aí eu comecei a fazer tricô dentro da loja, para ter a credibilidade e elas entenderem, opa, o cara não tá aqui para brincadeira. Né? E tô falando de Deus agora, é incrível, porque a gente acredita em Deus. Naquela época, não como hoje, mas Deus se mostra presente demais na história da gente. Quando a gente planta coisas boas, planta uma semente boa e não tem outro jeito de vir uma colheita diferente a não ser coisas boas. Sim. Aí hoje eu tenho um caminho cristão, acredito cegamente que Deus está à frente e nos leva em outro patamar,
maravilhoso, né? Mas é isso aí. E que ano foi que tu assumiu a loja lá e que tu e a tua esposa iniciaram as operações lá da Multiart? Que ano foi isso? 2002, 2003. 2002, 2003. É, Nessa 20, época, 2021 aqui. como é que foi a questão? Tu tinha um monte de funcionários, faziam tudo para ti ou tu que tinha que fazer todo o operacional da loja? Quantos funcionários vocês tinham? Como é que funcionava lá a operação da Multiart lá quando vocês começaram? Exato. Quando a gente começou, a gente corta a grama, né? Bota a bola, joga, dá escanteio, faz gol e ainda defende, né? É isso. É isso aí. Então nós começamos, eu e a minha esposa, e com uma menina trabalhando meio turno, à tarde. Né? E de repente ela vai para turno integral, vem outra menina só para meio turno da tarde, e as coisas vão acontecendo conforme a necessidade, e a gente literalmente faz tudo. Bota fogo e apaga o incêndio. Um funcionário só. Isso, meio turno no começo. Meio turno. Isso. Eu gosto muito quando a gente começa a falar de Deus, né? Porque vem uma energia, vem uma inspiração maior, mais forte. E eu acredito muito em Deus também. Acredito que Ele nos dá norte e direção. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não peça para Deus iluminar os seus passos se você não está disposto a mexer os seus pés. Então, eu vejo que na tua história, tudo que tu está falando, e eu sei que tu é um cara que acredita muito, mas acima de tudo, um cara que faz muito. Um cara que colocou a mão na massa desde o início e um cara que viveu o processo do início mesmo. E pensando nisso, se tu pudesse dar uma dica, uma visão pro pessoal que está nos assistindo aqui, antes de tu continuar e ir para a parte da vitória, né? Que agora a gente está falando da parte do começo. Mas o pessoal que está nos ouvindo, eu vejo que muita gente deixa os seus sonhos de lado, às vezes por não entender o processo. E aqui tu tá contando para nós um pouco dessa história. Se tu pudesse trazer uma visão pro pessoal que está nos olhando agora, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que quer começar o seu negócio e tá na dúvida, não sabe por onde começar, com a experiência que tu tem hoje, lembrando um pouco do teu início, que dica que tu daria para quem tá começando assim hoje, para não abrir mão dos seus sonhos e acreditar que pode dar certo? Cara, incrível, né? Primeira coisa é acreditar que Deus não te quer como derrotado. Deus não nos criou para ser cola, e sim para sermos cabeça, todos nós, né? Se somos imagem e semelhança, partimos desse princípio. Cara, se tu não acreditar nos teus sonhos e não querer muito, e fazer acontecer, levantar todo dia muito cedo, planejar o teu dia, por mais louco que seja, porque no começo não existe planejamento em papel, na agenda, mas dizer tudo que tu quer alcançar e falar para ti mesmo, hoje com essa caminhada que eu tenho, é isso. É colocar Deus à frente e não desistir. Porque quando a gente desiste, parece que Deus olha para trás e diz, ué, por que tu parou, né? Se tá tão bonita a tua trajetória, a tua caminhada. Aí a gente, mas Deus, e todo esse trabalhão aí? Pois é, cara, mas as coisas não são fáceis para ninguém. A gente valoriza quando realmente a gente tem todo o processo, né? Então, é isso. Não desista dos seus sonhos. Por nada mesmo. E tu já quis desistir? Nunca. Não lembro de uma época de eu dizer que não. Porque não tinha como eu voltar para trás, cara. Não tinha plano B. Não tinha plano B, não tinha essa opção. Mas tu já passou por momentos difíceis, né? Dentro dessa trajetória Muitos. empreendedor, né? Muitos. E foram os momentos difíceis que me fizeram crescer. Na dificuldade que a gente avança. Quando assume uma dívida forte que a gente cresce. Quando a gente faz uma obra maior que parece que não vai conseguir romper e sempre consegue. Tempos difíceis criam homens fortes, né? Então, isso aí. O avião ele não decola quando o vento está a favor. Ele precisa de um vento contrário para que ele consiga decolar na maior tranquilidade possível e mais segura. Então, esses momentos de dificuldade é que fortalecem, né? Eu acredito que nós empresários aqui, nós 4 somos empresários há bastante tempo e a gente sabe o quanto de dificuldade a gente já passou para chegar aqui. E se a gente avaliar como a gente estava conversando nesses últimos dias, de que essa bênção que a gente já está tendo hoje, é só o começo? O quanto mais a gente pode sonhar? Se com todas as adversidades e dificuldades o Danilo chegou até aqui e agora com as coisas, com o vento a favor lá em cima, qual é o teu maior sonho, Danilo, nesse momento de vida?
tornar a minha empresa cada vez mais conceituada, ser a primeira a ser lembrada. Quando a cliente vai sair de casa, quando o cliente vai sair de casa, eu dizer, eu vou sair de casa porque eu tenho que chegar na Multiarte. Esse é o nosso objetivo, né? De atender todos com um respeito extraordinário, com carinho, com muita resiliência. E é isso, o cliente. Danilo, eu tô vendo tu falar da tua empresa, falar da tua vida e eu vejo brilho nos teus olhos. Então, porque tu faz tudo que tu faz com amor, tu faz com Deus na tua frente, né? Mas eu vejo que Deus é muito grande, mas somente a intervenção divina às vezes não faz com que a gente trilhe bons Não. caminhos. Uhum. Nós vamos precisar ter pessoas ao nosso lado, né, para nos auxiliar dentro da nossa empresa, nossos colaboradores, e nós vamos precisar de mentores para nos levar para o próximo nível. Verdade. Eu queria saber como é que foi lá a questão de quando tu começou, que tu trabalhava tu e tua esposa, mais uma funcionária de um turno, como é que foi essa trajetória? Como é que foi o teu crescimento, né? Que tu começou pequenininho, comprou a loja, como é que foi essa trajetória? Busca lá na memória, lá como é que foi essa caminhada, né? Até antes um pouquinho do Gestão Moderna ali para a gente poder entender um pouquinho a jornada do Danilo e a Multiarte. Tá bem. A gente ficou nessa loja aí com duas meninas, eu e a Aline, e duas meninas, que uma tá conosco até hoje, a Silvana, né? É nossa gerente, inclusive. A gente ficou nessa loja pequena uns 7 anos. Aí saímos de um prédio de 25, 30 metros quadrados aí para um prédio de 100 metros quadrados, que assusta porque a gente é pequeno, né? E ficamos 10 anos com essa loja. E quando passou essa loja de 25, 30 metros para 100 metros, aumentou o número de colaboradores? Aí aumentou para 5 ou 6. 100 metros quadrados, 5 a 6 colaboradores. E como é que foi lidar com esses 6 colaboradores? 5, 6, tu estava acostumado com uma pessoa só a gerenciar apenas um funcionário. Como é que foi essa transição aí? É difícil porque a gente não tem preparação para gerir pessoas, né, nessa época aí, né? Nunca vai ser fácil, mas a gente não tem preparação nenhuma, então a gente passa muito trabalho, não para as pessoas serem difíceis, mas para tu conseguir te fazer entender, mostrar para as pessoas qual é o objetivo da empresa, né? Que de repente naquela época não estava nem bem claro para mim ainda. Então, o quão é difícil, né? Tu passar para as pessoas sem entendimento do que tu quer, porque às vezes tu não tem clareza nem para si, né? E como é que passa para outras pessoas totalmente diferentes de ti, né? Não é fácil, não. Tu está me dizendo, então, que essa jornada do crescimento, né? Quando a gente às vezes se acostuma a lidar com um funcionário, daí tá mais ou menos, a coisa tá andando, né? O faturamento tô atingindo ali para mim sobreviver. Exatamente. E daqui a pouco eu começo, é praticamente 4 vezes maior a loja, 100 metros quadrados. Sim. Vai ter 5, 6 funcionários, né? Os problemas também vão aumentando, né? As dificuldades vão aumentando, porque agora tu vai precisar encher a loja com mercadoria, tu vai ter que ter um fluxo de caixa Assumir dívida de novo. Né? Tu vai ter que trabalhar, fazer a gestão de pessoas, né? O que tu falou na questão nem tu não sabia qual o rumo era da loja, né? Ou seja, a missão, visão e valores não estava claro na época, né? O empresário, ele quando começa a empreender, ele começa por necessidade, né? Ele diz, eu quero ter uma vida melhor. E para mim ter uma vida melhor, eu vou começar um comércio, eu vou começar a comprar e vender alguma coisa, né? Exato. Então, esse é o início do empreendedor. Ele não existe por mais que tenha uma faculdade de administração, mas mesmo o administrador, ele não chega pronto para assumir um comércio. O comércio é muito mais, né, do que apenas comprar e vender. Então, não é só teoria, né? Não é a prática, e todos nós somos empresários, como o Gustavo falou, e todos nós sentimos na pele as dificuldades, né? Então, chegando mais perto dos dias de hoje, Gustavo te atende, faz atendimento lá já há alguns anos, né? Vendendo através da Dunk Representações, que é um escritório de representação meu e do Gustavo, nós somos sócios nesse escritório. E para quem está chegando agora e conhecendo Gestão Moderna, é bom a gente explicar para o pessoal começar a entender quem são as peças, né? Quem são as figuras. O Silvio também é empresário, tem uma rede de academias em Porto Alegre, e nós sentimos na pele as dificuldades, né?
E sentindo na pele, a gente vê que os empresários eles têm muitas dificuldades com a gestão de pessoas, com a questão dos processos, tem a missão, visão e valores, contratação. E como é que era para ti até tu receber o convite aí do Gustavo de participar do treinamento empresarial do Poder da Gestão Moderna? Como é que era antes do Gestão Moderna? Até janeiro de 2023, né? Eita, rapaz. Eu acho que é a fase, né? Que fase tu vivia naquela época e que Isso. fase que tu vive hoje, após. Quando o Gustavo chegou em 2023, né, nesse dia específico, né, que a gente se conhece há muito tempo, a gente trabalha em parceria há muitos anos, a gente saiu dessa loja de 100 metros, Gutierrez, fomos para um prédio, graças a Deus, de quase 500 metros quadrados, onde a metade é loja e metade é estoque. Próprio. Graças a Deus, cara, olha, isso foi outra, foi carnear uma vaca sozinho, assim, ó, agarrado à unha, porque levantar isso aí, pagar e assumir dívidas e com pandemia junto, cara, tinha horas que eu levantava para falar com Deus 2, 3 da manhã e botava no grupo de WhatsApp das minhas meninas lá, a gente vai vencer, meninas, a gente vai vencer, não, vai ser só uma fase, porque eu não conseguia dormir 2, 3 da manhã, né? Tendo o pessoal da empresa, as colaboradoras, as famílias, tendo os fornecedores, né? Então, até a gente já vinha tranquilo pagando os boletos, vendendo de dia para pagar literalmente no final do dia, gente. Isso é muito importante dizer, que às vezes as pessoas começam e acham que rapidinho, 1 ano, 2, não, já tem que estar totalmente fora do sufoco. Não leva 10 anos para tu conseguir respirar e dizer, eu vou tirar 3 dias e vou deixar as contas pagas. Não é fácil a gente sair e deixar as contas pagas, como agora a gente sair e conseguir deixar as contas todas pagas, tudo certinho. Aí quando eu tava assim, vai para um prédio maior e aí volta de novo, né, a vender de dia para pagar no final do dia. 6 horas sai correndo com uma lote para pagar as contas e graças a Deus sempre deu. E aí a gente tava num crescimento e chega uma hora que a gente começa a bater numa laje, né, eu comentei isso já várias vezes com o Gustavo. A gente bate numa laje, não tem mais como romper, né? Eu precisava de uma ajuda, de um ajuste, de uma mentoria, porque eu não conseguia, eu queria fazer mais, construir mais, me dedicar mais, mas não conseguia mais só, não tinha mais como andar mais para frente. Aí aparece o TR, início de janeiro de 2023, né, com esse curso fantástico, o Poder da Gestão Moderna, que faz tanta diferença para quem acredita nesse método, para quem acredita que a gente consegue mudar, para quem acredita que a mentoria é essencial para negócios, para vendas ou para produtos e serviços, né? Então isso foi uma virada de chave a maior da minha vida, eu acho. Né? Posso dizer que não me recordo de outra coisa assim que conseguiu clarear tanto, né? O meu emocional, o CNPJ, as coisas clarearam, alavancaram, né? Então... Eu vejo que a gente tem alguns momentos da vida que são decisivos, né? Quando lá atrás tu teve aquela a ideia lá, a iniciativa de comprar uma loja e começar a empreender, né? Com a tua esposa, que foi um momento decisivo da tua vida, foi uma decisão que tu tomou. Exato. Né? Depois tu teve outro momento lá, quando tu aumentou para 100, uma loja de 100 metros quadrados. Tu teve outro momento decisivo. Eu vou ou eu fico onde eu tô? Né? Não, mas eu quero crescer. Então eu vou ter que tomar decisões. Essa aí foi a alavancagem da minha esposa. Essa aí que... Então, quando a gente não toma decisões, Exato. e muitos empresários ficam esperando para ver, eu vou esperar para ver como é que vai ser o governo, se vai melhorar a taxa de juros, se vai vir alguém aqui me ajudar, e não tomam a decisão. E tu, a cada momento que tu tomou uma decisão, tu teve uma nova visão e as coisas aconteceram, né? E tu fez acontecer. Então, não é tomar a decisão, né, e esperar dar certo, não. Uma loja de 500 metros quadrados, hoje está pago. E eu acho que uma decisão muito importante tua e de todo empresário é decidir evoluir. Mas evoluir como?
com instrução, evoluir através de métodos, evoluir através de uma mentoria, através de um treinamento, né? Porque se a gente estiver sozinho, somente com os nossos pensamentos, a gente não consegue evoluir. A gente tem um teto, como tu falou, a gente tem um limite. Então, eu comigo mesmo, eu chego até aqui. Agora, para mim romper essa barreira, eu preciso de ajuda. E tu decidiu, né? Decidiu participar do Poder da Gestão Moderna, decidiu estar lá aqueles 3 dias da imersão do Poder da Gestão Moderna e viver aquela transformação, né? E nos conta um pouquinho como é que foi aqueles 3 dias, como é que foi viver aqueles 3 dias lá no Poder da Gestão Moderna, que tu fez o Poder da Gestão Moderna número 1, né? Que foi em maio de 2023, maio de 2023, né? Fazendo um ano quase aí. Isso. Antes de ele responder, eu quero potencializar a pergunta do Gutierrez, porque ele falou uma coisa que para nós faz muita diferença. E tu falou também um pouco, e eu acho legal a gente trazer isso à tona. A gente estudou né, há alguns anos, e além de estudar, a gente buscou entender quais eram as melhores estratégias para levar lá para o nosso treinamento, né? E as nossas decisões são a ponte que nos levam para os nossos resultados. E tu tomou essa decisão, como o Gutierrez falou, incrível. E tu entendeu uma coisa que tu falou antes, que era, tu tinha um certo número de pessoas e hoje tu tem que gerenciar uma quantidade muito maior de pessoas, e aí tu pode falar também quantos colaboradores tu tem hoje para fazer essa gestão. E dentro do nosso método, a gente fala que uma empresa ela é composta por 3 coisas, basicamente: pessoas, gestão e método. E algo que a gente fala muito lá na introdução do nosso treinamento é as habilidades que te trouxeram e as pessoas que te trouxeram até esse nível não serão as mesmas que vão te levar para o próximo. Então, quando eu disse que eu queria potencializar a pergunta do Gutierrez para te responder na sequência, já junto com essa resposta que eu sei vai vir, quais foram as habilidades, os métodos, o teu modelo de gestão, o que mudou após esses 3 dias, o que mudou na prática no Danilo como pessoa? Porque afinal, empresas são resultado de pessoas. Então, tu mudou e fez algumas coisas lá dentro. Então, a experiência foi uma coisa, mas o que tu aprendeu na prática de método, gestão, que te ajudou a ir para um próximo nível do teu negócio? Silvio, primeiro, né, a gente vai para o Gestão Moderna para buscar resultados financeiros. A gente quer romper barreiras, tu quer crescer, e lá, para mim, o Gestão Moderna, ele mexeu muito com a minha pessoa, né, com o meu CPF, né, melhorei muito, cresci muito como pai, como esposo, como ser humano, entendi melhor a minha caminhada com Deus. Então, a partir desse ponto que eu me entendi, né, que não estava isso claro para mim ainda, eu consegui gerir melhor as pessoas que trabalhavam comigo. Né, hoje nós temos mais ou menos uns 10, contando com meu filho e tal, né, e aí a gente consegue aplicar processos fáceis, né, aparentemente são fáceis, porque antes não existia, tu não tinha essa visão. Aí, a partir do momento que tu entende todo o processo, é apresentado no curso, na mentoria, na imersão, esses 3 dias lá muito intensos, que a gente consegue aplicar e ver resultados em 7 dias, 14 dias, 21 dias, semana a semana, a gente começa a ver resultados. A gente tem uma equipe mais engajada, a gente tem uma equipe mais feliz, a gente trabalha com mais prazer, a gente trabalha com mais tempo, né? E acaba que os processos vão se tornando fáceis e de fácil colocação em prática, né? De tudo que tu viu, ouviu e sentiu nesses 3 dias e aplicou no teu negócio, poderia até te perguntar, 100% do que tu viu lá, o quanto tu conseguiu aplicar no teu negócio, porque é algo que a gente prega muito lá, né? O nosso lema, qual é o nosso lema? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E tu é um case de sucesso, porque tem muita gente que vai no nosso treinamento e às vezes aplica 10%, 20%. E aqui eu quero falar de aplicabilidade, mas também quero falar de crescimento. Porque a gente sabe, o Gustavo deu um spoiler no início, a gente sabe que tu teve um crescimento aí, vamos dizer assim, significativo nesse tempo. Então, assim,
de tudo que tu ouviu e sentiu lá, o percentual, não precisa nem falar o que exatamente foi, mas o percentual que tu conseguiu colocar em prática e quanto cresceu o teu negócio no momento que tu tomou essa decisão de viver esse processo. Como é que foi o crescimento do teu negócio de lá para cá? Em percentual mesmo, em números? Eu coloquei em prática, eu acredito que uns 70%. Uau. De tudo que a gente aprendeu lá. Isso é muito, hein, gente? Isso é muito, muito. isso é 70% ele é um cara que Isso colocou a mão na massa. Significa que tem mais coisa para colocar em prática ainda, Isso aí. né? Que eu sei que tem, né? O que colocar em prática. A gente vem colocando aí todos os dias, né? Deixa eu ver. Qual é a pergunta que tu me fez? Percentual O percentual de crescimento, que teve cara. no negócio. A gente cresceu de 25% a 30%. Né? Nesses 10 meses, né? Nesses 10 meses. Pós-gestão moderna. E aquele outro negócio lá que tu tem, que cresceu, eu não me lembro qual é o valor, se era 300 ou 400%. Nos fala um pouquinho melhor, só para... A gente tem... O empreendedor ele esconde com ele. Nunca deu um negócio. A gente está falando de um negócio, mas ele tem alguns negócios, algumas coisas. Cara, a gente adquiriu imóveis, né? Que temos em locação, que a minha esposa que cuida dessa parte. Vendemos carros também. Esse negócio cresceu 400%. Teve mesmo que ele tem uma suma de 400%. Porque era um negócio mais pequeno, então parece que o mais pequeno, o boom é menor, e se apresentou completamente ao contrário. Né? O negócio pequeno estava tão dependente, né, de melhorias em métodos, né, que ele deu um boom teve um mês de 400%. Imaginem só, você que tem uma empresa pequena e acha que não dá para mudar tanto, crescer 400%, você é empresário, imagina você crescer 400% no seu negócio em 10 meses. E a gente sabe aqui, o Danilo, a gente vem conversando aqui das conquistas do Danilo, eu quero dar os parabéns. Obrigado. Ali dos imóveis, dos sonhos realizados também de carro. Então, esses 10 meses aí, se tu fosse viver em outro tempo e não no tempo do gestão moderna, quanto tempo talvez tu demoraria para adquirir esses imóveis que tu adquiriu, este sonho de caminhonete que tu tá hoje? Quanto tempo talvez você precisasse, assim, dentro de um outro tempo que não o do gestão moderna? No mínimo uns 4 anos. No mínimo. Mas pode-se falar 5, 6. Mas isso que tu falou é importante a gente ressaltar, Gustavo. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho um funcionário. Quando eu apresento o método para colegas empresários, não, mas eu tenho uma menina só que trabalha comigo, eu faço tudo aqui. Ela não sabe o poder transformador que terá essa empresa pequena, com um colaborador, com 2 colaboradores, né, que tem colegas nossos que fizeram o curso junto, que a gente tem contato até hoje, nos grupos de WhatsApp. Cara, e as empresas voando com 70%, 80%, 100% de crescimento, né, aplicando os métodos, uma loja mais feliz, uma loja mais alegre, né, uma loja entendendo melhor como o cliente pensa, né, que não é só dinheiro, que a questão é muito mais pessoas. E quando a gente fala isso, foi difícil para mim pegar essa parte aí, sabe, que não é a função, não é o dinheiro. Quando a gente começa a empreender, tudo é dinheiro. Ele falta, então tu foca nele, porque tu não tem para pagar as coisas, né? Falta para pagar no final do dia, e se paga, só deu, tu digitar em a minha parte, não sobra, porque não sobra no começo mesmo, né? E gerir pessoas, entender pessoas, é só o processo para chegar na parte financeira, o melhor processo. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Eu acho que isso é muito importante, isso que você está falando. Isso. Às vezes a pessoa quer plantar hoje e quer colher amanhã. E às vezes é isso, né? Eu paguei as contas e não sobrou para mim. Calma, qual a fase que está o teu negócio? Que isso é algo que a gente trabalha muito lá no Gestão Moderna, trazer essa consciência à tona, até para a pessoa entender que isso a gente gosta muito de falar, isso é importante para quem está nos assistindo, que às vezes vocês perguntam, mas para quem é o Gestão Moderna? Será que serve para uma empresa, para uma imobiliária? Será que serve para uma loja de material de construção? Será que serve para uma loja de carro? E é legal a gente falar aqui que nós desenvolvemos uma metodologia que, independente do negócio que você tenha, isso é aplicável no teu negócio. Isso foi a nossa maior luta na formatação do nosso produto. O que a gente vai trazer dentro desse treinamento que vai ser aplicável. E hoje,
Tu é um case de sucesso que a gente vê assim, que não é história e não é o bem material que tu adquiriu, porque agora tu tá no tempo de colher. Mas Exatamente. também pela tua história aqui, tu mostrou para nós que também tem o tempo de plantar. E eu quero te parabenizar também por Obrigado. isso, porque eu acho que quando a gente olha, as pessoas vão te ver na rua, né? Vão ver lá a Ranja, não, acabei de conhecer ela ali, inclusive, né? Não, Pô, a rã. Desculpa, Ford Tá Ram, tudo Ford Ram. certo. Não entendo muito de carro, tô aprendendo, né? Ford Ram. Então, assim, tu olha só aquele carro, daí tu não sabe a história que está por trás daquilo. E aqui as pessoas que estão nos ouvindo estão tendo a oportunidade de entender que a Um vida é um processo. processo. E tem o processo da empresa que tu constrói, mas tem o processo da vida. E se a gente não compreende esse processo, eu acredito que isso fica muito mais pesado. Até uma coisa que eu aprendi muito com os meus sócios aqui, né? Que eles me falaram assim: tem várias maneiras de viver a vida. Pode ser na força, na porrada, atropelando tudo, ou pode ser A fluência. na Na fluência. fluência. E eu vejo que na tua história, hoje tu tem uma leveza ao falar disso, mas nem sempre Não. foi assim. Então eu queria te fazer mais uma Muita pergunta. porrada a gente dá. Eu queria te Muita fazer mais uma força. pergunta, porque hoje a gente vê essa leveza, essa calma, essa tranquilidade, tu contando a tua história, mas como é que foi, assim, esse momento que as coisas se tornaram mais leves para ti? Como foi a experiência para ti, para tua família? Não falo só na aquisição e no desfrute, que vocês tiveram uma semana aqui de Graças a férias Deus. agora também, mas quando foi o momento que tu acreditou que tu poderia fazer isso? Porque eu sei que muito empresário que está nos ouvindo aqui, ou empresário que já tem empresa há 20 anos, acha que não pode desfrutar, eu não posso Eu tirar tenho férias, colegas que não saem, não conseguem nem fazer o curso, porque a questão é o pagar o curso. não É tenho assim, tempo. como é que eu 3 saio da minha dias. empresa e o cara, esse que eu tô falando, joga futebol comigo, ele tem mais de 10 funcionários, colaboradores, e ele não consegue sequer sair, porque ele precisa, ele diz, eu não aguento mais, não tem mais, não consegue gerar o tempo dele, né? E como que tu conseguiu fazer isso? O que que veio assim pra ti que tu falou assim, agora é o momento de desfrutar? Quando que tu sentiu e teve isso e falou assim, eu mereço viver? O pós-gestão moderna, eu comentei no começo, primeiro eu transformei o ser humano que eu sou, né? Não um ser humano melhor. E aí cheguei mais perto da família, mais perto dos meus filhos, né? Mais final de semana proveitoso, mais noites tranquilas em casa, menos correria por função de a gente conseguir organizar, né, a empresa segundo o poder da gestão moderna, né? A gente conseguiu fazer, organizar, chegar mais junto da equipe, ficar mais no tático, sair do operacional, sair né, de literalmente salvar o pão ali, né, e botar no forno, não, ficar mais na parte administrativa, planejamento, e aí te sobra mais tempo de qualidade, além do tempo que tu ter de qualidade na tua empresa, né, um tempo mais saudável com a tua equipe, tu tem mais tempo com a família. Então a gente optou, poxa, não sou mais nenhum guri, já tenho uma caminhada de mais de 20 anos correndo, e tá na hora de desacelerar um pouco, né, senão o tempo passa muito rápido. E meus filhos agradecem muito, a gente é muito amigo mesmo. Tu vê aqui, eu tô realmente encantado aqui com a história do Danilo, e o Danilo, ele fala sempre com estão pensando, eu vou para gestão moderna, eu não vou para gestão moderna, o que que eu vou encontrar lá? E muitos vão para o gestão moderna, poder da gestão moderna, para resolver os problemas da empresa, né? Eu preciso Sempre a resolver, empresa. eu preciso ferramentas, eu preciso ver o que que eu tenho que mexer lá dentro da empresa para a empresa dar mais. Estratégias. E daí o Danilo foi lá e ele tá me falando, perguntou o que que mudou. Daí ele falou, na loja mudou pouco lá, né? Só começou a vender bem mais e tal, porque eu comecei a conversar com as meninas lá e eu tô entendendo mais de pessoas, de gente. Mas o que mudou mesmo foi o tempo que sobrou para minha família, né? É verdade. Então, olha só a transformação, que às vezes a pessoa vai por causa buscando algo e encontra outra coisa que é o que ela precisava, né? Então, esse tempo de qualidade com a família é o que o Gestão Moderna também proporciona a partir do método que a gente tem e que consegue organizar a empresa e deixar ela muito mais autônoma, né? Rodando ela sozinha, enquanto tem tempo para a família, para passear, para desfrutar. Então, E o Danilo, ele teve uma jogada muito interessante que já na primeira edição, né, ele levou a esposa, o irmão, a cunhada,
o parceiro outro dos carros sócio lá, dos carros. o Douglas. É, Abraço, Douglas. A estratégia foi E boa, né? mais A Andréia. a Andréia, né? Então ele levou irmã da Aline. 6 pessoas e aí, contente com isso tudo, agora nessa última edição, na terceira edição, levou o Danilinho, teu O filho, meu né? filho com Como é que 16 foi essa anos. experiência aí de participar, ajudando? E a sobrinha. E a E a minha sobrinha, sobrinha, isso, a exatamente, Fernanda, a filha dela. Fernanda. Como é que foi essa experiência de o teu filho estar vivendo tudo aquilo que tu viveu? Porque se tu tivesse vivido, quando tu iniciou tua Poxa vida, loja, hein? essa experiência seria diferente. E o teu filho com 17 anos, 16 para 17, viveu essa experiência, né? Junto com a tua sobrinha, como é que tá? Conta essas duas gurizadas aí, o que tá acontecendo lá com eles? Cara, assim, ó, quando a gente conseguiu ir com uma equipe de 6, no primeiro Gestão Moderna, ou seja, uma coisa que não estava ainda consolidada, mas eu acreditava que ia somar muito, nunca tive dúvidas, né? Tu nem tinha o valor ainda de quanto ia ser, e eu disse, coloca lá que eu tô dentro, cara, porque... E aí, busca as pessoas, e as pessoas, será que vale? O financeiro tá mais apertado, e o cara, não existe, eu tá num nível voando só e olhando para baixo, a gente não ter as parcerias, e os amigos voando no mesmo nível, né? E aí, foi essa minha maior conquista, né? Pra gente conseguir levar essa galera toda aí. E levando agora a Fernanda, que mudou de prédio agora, tá uma loja incrível lá, Fernanda Ávila, em Santa Vitória, cara, ela tá enlouquecendo vendendo lá, né? Ela foi demais. Tá Já demais. saiu do Gestão Moderna, inaugurou a loja, foi no outro dia. né? Chegou domingo e segunda inaugurou a loja no prédio maior, que já tava tudo organizado e Tá a dando menina, laço no pai e no tio. a no menina tá faturamento. patrolando tudo. Tio e pai não tá respeitando ninguém. Pá, não tem respeito aquela menina. Isso que é romper as barreiras familiares, né? Pá. Que mano. Cara, e o meu filho é incrível, porque eu sempre disse, cara, quando eu cheguei, aquela mudança toda, cara, tu vai ir, tu vai ir, tu vai ir. Aí a gente começou a visitar uns empresários, o Gustavo lá, e o Gustavo, cara, leva o teu filho agora, meu. Eu, mas já agora, cara, agora, né? E aconteceu isso, e ele saiu de lá realizado. Imagina eu com 20 anos tendo essa possibilidade, né? E que hoje é acessível para todo mundo. Todo mundo que presta um serviço, que instala ar-condicionado, o cara que tem escritório de advocacia, uma clínica médica com 1 ou 2 médicos, todos precisam de um método de gestão. Porque aquilo que ele abriu, que aprendeu sozinho, não consegue mais andar. Ele passa muito trabalho, menos tempo para a família, mais madrugadas acordado para solucionar problema, porque ele não consegue solucionar sozinho. É muito difícil, eu digo com propriedade. Chega uma hora que tu não consegue mais e por isso que eu digo que a gente perde esse tempo com a família e depois a minha maior conquista é esse tempo com a família. Porque isso foi perdido em algum momento, né, Sim, atrás. que maravilha. Como é que tu te sente hoje vendo teu filho lá do teu lado? Pois até falo o nome, o Instagram da tua loja lá, que foi uma virada de chave do curso, começou a aparecer, botar a cara na internet, Isso. né? Isso é uma experiência legal, acho que é legal tu compartilhar isso, porque tem muita gente que tem medo de meter a cara lá, né, de se expor, e eu acho que tu teve essa coragem, mas essa coragem inspirou outras pessoas, porque hoje teu guri tá ali já, lado a Tá lado, voando. fazendo vídeo. Como é que tu te sente, cara? Conta um pouquinho pra nós como é que foi essa experiência de tu botar a cara no online ali, e hoje ver ele seguindo teus passos, e comigo. olha, o guri tem talento, hein? É, eu digo, cara, vamos gravar um vídeo hoje, do que nós vamos falar? De tal e tal assunto. E ele, então, bora lá. O que nós vamos falar? É só a gente entender, que nem o nosso bate-papo aqui, é só entender do que a gente vai falar. E vamos conversar. Cara, é uma coisa que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar, né? Porque eu nunca botei pressão nele sobre a empresa, sobre a loja, mas ele está apaixonado por estar junto comigo lá, por estar aprendendo passo a passo do processo. Ele veio com uma cabeça incrível, né? Já está gerenciando um pequeno negócio junto com o Douglas lá, né? E ele se apaixonou pela loja Multiarte. Ele tem um imenso carinho por aquilo quando ele entra, né? E os feedbacks que ele me passa quando eu não tô, ou quando eu tô, ele me diz, pá, isso aqui, agora a gente tá mudando de sistema lá, e eu vinha de viagem, ele passando áudio, pá, o sistema que os caras colocaram aqui não tem isso, eu, calma, filho, vai ter, não, eles estão fazendo aqui, tá, então relaxa, então tá tudo certo, mas ele segue me passando passo a passo do que tá acontecendo lá, e
Isso é... Aí tu olha assim, perto de É. também. Eu sei como tu tá te sentindo. Eu relaxo. Também, gente, assim, se eu pudesse te dar uma dica, assim, tudo passa. Tudo passa Fica e tudo se tranquilo, resolve. Vai dar certo. Então agora é a tua hora de segurar esse Exatamente. rojão aí. Exato. Cara, e é muito legal ver tu falando do teu filho, porque eu acho que é uma grande... Tu é um grande exemplo. E talvez o que todos nós buscamos, né, hoje nas nossas vidas é ser congruente e inspirar todos que estão à nossa volta. E quando a gente fala de uma criança, de um adolescente, de um jovem, né, que já não é mais adolescente, mas ele foi vendo tu passar por tudo isso. Então, consciente ou inconscientemente, ele viu tudo e talvez ele sentia tudo isso que tu falou para nós, né? Talvez aquela falta, aquele tempo que talvez ele gostaria. Então, hoje eu acredito que é honrar a família de vocês e ele, olhando para ti, consegue ver uma inspiração, um cara diferenciado. E eu acredito que todo empresário, no fundo, o que a gente busca, sim, a gente quer ter mais lucro, quer ter mais liberdade, mas no final de tudo a gente descobre que isso é a consequência dessa busca pela congruência de fazer as coisas certas, que parece fácil na teoria, mas só quem vive o dia a dia sabe o quanto tu tem oportunidade às vezes de te desviar do caminho e tu não te desviou. Então parabéns, porque teu guri vem num caminho muito bonito e ver ele ali é algo que pode ter certeza que inspira muita gente. Então continue, porque isso tá... Cara, assim, ó, e olha só, há uns anos atrás, com 5, 7 anos de idade, 8, 9, ele não gostava de ir na loja nem para pegar alguma coisa. Vamos descer aqui, filho, vamos pegar na loja. Não quero ir, não quero entrar, porque ele me perdia para a empresa. Sim. Né? Por isso, de repente, aí, né? Ele via como um concorrente, né? Exatamente. Tá, mas empresa, isso aí eu não quero para mim, porque isso me afasta de tudo do que eu vou querer estar próximo, né? E hoje, ele fazendo o curso, antes eu fazendo o curso, mostrei a diferença do que foi. Ele nunca disse que não gostaria de fazer, ou que de repente não, disse vamos fazer, vamos fazer. Né? Foi incrível, foi fantástico. Eu queria que tu contasse um pouquinho que nós temos dentro do Poder de Gestão Moderna. Lá quem faz o treinamento Poder de Gestão Moderna, ele tem a oportunidade de ter um acompanhamento para colocar tudo em prática do que aprendeu dentro de Gestão Moderna, que é a mentoria A Cúpula. E eu queria saber de ti, Danilo, o que impactou, qual a diferença que fez no teu negócio participar da mentoria no pós-gestão moderna. Até tu emendou 2 mentorias, né? Participou de... Está indo para a terceira, pelo que a gente conversou agora. Eu acredito bastante nessa galera que está aqui. Qual o impacto da mentoria na tua jornada aí? Bom, primeiro eu acreditar nas pessoas que estão ali. Primeiro passo, eu dizer, eles estão sendo congruentes, como o Silvio falou, eles são congruentes com o que falam? São. Então, faz sentido o que eles estão falando? Faz sentido. Eu vou conseguir aplicar sozinho? Eu falei 70% que eu consegui, né? De repente, eu teria colocado em prática 15%. Estou sendo sincero e otimista. E aqueles encontros a cada 2 semanas, era isso, né? 8 encontros, foi o que deu os feedback com os colegas, né? E fez a gente, com ações colocados ali na mentoria, fez a gente colocar em prática todos os planos postados na mesa por vocês no Gestão. Talvez o pessoal que está nos ouvindo está curioso para saber, né? Onde é que eu busco mais informações? Então, assim, para você que está nos assistindo, vai ter algum lugar desse vídeo, ou na descrição, ou um QR Code nessa tela, ou vai aparecer algum link aqui para você clicar para ir para nossa página e nos conhecer também e conhecer um pouquinho mais do nosso treinamento, que talvez você esteja pronto ou pronta o suficiente aí para fazer parte da nossa próxima turma. E Danilo, primeiramente, muito obrigado pela confiança de sempre, dessas 2 agradeço, décadas. Gustavo. E eu queria... Esse podcast é o primeiro, mas tudo que a gente inicia com projetos, e esse foi um projeto que a gente teve uma visualização muito abençoada aí, que é o Poder de Gestão Moderna. E esse podcast está iniciando hoje com o intuito de atingir milhões de empresários.
Então, se tu pudesse dar uma mensagem para milhões de empresários que vai fazer a mudança, mas talvez nesse momento aquela pessoa que está ali com 1 ou 2 funcionários ou com 8 funcionários que ainda não consegue tirar 30 ou 60 dias de férias, dá uma mensagem para esse empresário que talvez esteja latejando aí, latente no teu coração. Sempre há tempo para tudo. E esse tempo de correria, de aperto, de estar sempre sangrando porque a empresa não consegue andar sozinha ou porque a empresa não dá o lucro que a gente gostaria de dar, o tempo acabou. Eu acho que é essa mensagem que eu tenho. Tá tudo a um passo, é muito perto, né? O curso é na Serra Gaúcha, um local maravilhoso, um ambiente incrível, bom de ir com a família e fazer essa mentoria esses 3 dias, de juntar um colega empresário e dizer, poxa, não quero ir sozinho aí, mas vou levar alguém para ir comigo, para a gente dividir essa experiência, para a gente crescer junto. E é isso. Deixa de sangrar. Tá na hora de estancar isso aí e crescer com mais autonomia, com mais liberdade, com mais autenticidade, né? Eu acho que é isso. Se juntar com Antes pessoas... de finalizar, quero te agradecer aqui pela oportunidade de aprender contigo. Eu acredito que quanto mais a gente ensina, mais a gente compartilha e mais a gente aprende. Então, o motivo pelo qual tu está aqui, primeiro porque tu é um cara, um ser humano incrível, né? E a gente Obrigado. fala que não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Eu acredito que tu mostrou através da tua história para todos nós que é uma luzinha que, não sei se você que está nos ouvindo já prestou atenção nisso. Ele falou, eu foquei em mim primeiro e tu usou uma estratégia boa, né? Para não chegar em casa e ficar falando, enlouquecendo todo mundo. Ele levou a família inteira, para ele não ter que ficar contando história. Quando a gente sai do treinamento, é assim, a estratégia foi boa. Mas vamos lá. Então, tu olhou primeiro pro teu CPF. Então, uma das coisas que tu tá aqui é porque tu é uma pessoa incrível. Porque tu é um Obrigado. ser humano incrível. E é essas pessoas que a gente faz questão de estar perto. E tu é um cara que a gente tem certeza que vai trilhar ainda um grande caminho juntos. E tu sabe que a gente está aí sempre à disposição, de portas abertas, para aprender contigo também. Então, muito obrigado por ter nos ensinado por meio da tua história, pela confiança que tu tem em nós. E por hoje se a gente está aqui é porque, e tu está aqui com a gente, quer dizer o quê? Que tudo aquilo que a gente pensou há 1 ano, 2 anos atrás, foram Valeu a muitas pena. e muitas reuniões até chegar num método, até chegar numa. A gente fritou o cérebro literalmente para conseguir chegar num lugar para levar isso para as pessoas com com muito cuidado. E tu hoje é a prova viva que o nosso método funciona. Então, muito obrigado pela confiança e tu pode ter certeza que se depender de nós, é só o começo. Muito obrigado, meu irmão, de verdade. Obrigado. Antes de passar a palavra para mais alguém, Já eu pode dar queria... a tua rede social também, no final. Isso. Loja Multiarte, @loja Multiarte. Só buscar a gente no Instagram e seguir aí. Também tem muito conteúdo bacana lá, muito produto de qualidade lá. Queria agradecer imensamente vocês. O Silvio é um cara espetacular. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse cara, o Gutierre é um cara, um cara honrado, um homem de Deus, um cara muito forte no que fala. Gustavo, sem palavras, muito obrigado, Gustavo. Eu agradeço. Nossas Obrigado. famílias se conectaram bacana, tu é um cara 1000%. Então, guris, assim, ó, eu tenho imenso prazer de estar falando com vocês, de acompanhar vocês nas redes sociais, porque eu tenho um imenso orgulho de fazer parte disso com vocês, né? Desse crescimento, a gente crescendo junto, a gente sendo amigo, a gente trocando experiência, a gente entendendo que a gente voando só não é nada, né? Não consegue alcançar lugar nenhum. Agradecer a minha esposa, minha família, meus filhos, as meninas lá da loja, né? A minha gerente Silvana, as gurias todas, não vou falar mais nome, né? Para não esquecer nenhuma, elas são incríveis e muito importantes, né? Por estarem tocando lá enquanto eu tô aqui com vocês, né? E é isso. Muito obrigado. Sem palavras aí. Muito obrigado. Tanta gratidão a Deus.
E depois a vocês. Grato pela participação. Gustavo, tua rede social, mensagem final. Gustavo S. Bier. Segue lá, conteúdos diários sobre gestão de empresa, sobre liderança. Vai lá que o conteúdo tá valendo. Você é empresário, só clicar. Os caras não Muito são bom. fracos. Silvio, rede social. O meu Silvio R. Júnior. Todos os dias também estamos postando lá conteúdo sobre performance pessoal, produtividade, gestão, liderança. Muito bem, você me encontra no Instagram, no @GutierBier, também estou no YouTube, @GutierBier, e você encontra também a página do Gestão Moderna Oficial, @Gestão Moderna Oficial, lá tem todas as informações também do nosso treinamento, e provavelmente vai aparecer no final desse vídeo aqui algum botãozinho aí para você clicar e se inscrever, fazer a inscrição lá no Poder da Gestão Moderna, deixar os seus dados lá, que alguém vai entrar em contato com você para a gente poder estar juntos no próximo Gestão Moderna, que a gente vai ter algumas edições ainda esse ano. Então, conto e espero com você. Muito obrigado a todos, muito obrigado por essa maravilhosa Obrigado, eu mesa aqui, agradeço. que se compôs aqui para Homens incríveis. E estamos chegando ao fim do podcast Gestão Moderna. Muito bem, Isso aí. muito obrigado. Obrigado. Energia!